Muito boa tarde. Sobre a realidade e a fantasia como pilares fundamentais na vida e obra de Acácio Nobre. A mentira, como é obra nossa, podemos torná-la verossímil. A verdade é como vem, e por vezes, como no caso presente, não tem verosimilhança nenhuma. Foi com estas palavras que Fernando Pessoa iniciou o seu discurso sobre Acácio Nobre em 1918, um ano após a apresentação do primeiro Manifesto Futurista Português, que, como sabem, o segundo foi escrito por Acácio Nobre. A nossa capacidade de negação é infinita, seja ela aplicada nas nossas vidas privadas, literárias ou profissionais. Acácio Nobre foi um homem que foi esquecido e que foi negado pelo seu tempo, mas que também, e desde muito cedo, negou de forma voluntária a sua época escrevendo. Como é sabido, uma das maneiras de se manter intensamente ligado ao mundo sem ter de viver nele é ir escrevendo. Delinear contos fantásticos ou romances de ficção científica é imaginar uma possibilidade constante de um mundo para além deste em que vivemos, assim como uma estratégia hábil de negar a tradução consensual de realidade com que cada maioria teima em carimbar cada uma das suas épocas. Peço desculpa, estou quase afónica. Acácio Nobre costumava dizer que, se pararmos um pouco para pensar na realidade, podemos verificar que a mesma pode ser definida por um livro de atas, por uma constituição de um país ou por uma assinatura oficial de um tratado, mas raramente, e sobretudo se não for escrito, e se não ficar escrito, é reconhecida num sentimento coletivo, muitas vezes publicamente silenciado, de querer ir contra a corrente. Esta citação é curiosa, pois se Acácio tem a noção que o documento e a prova escrita e visual vão definir a noção de realidade de todo um século, Acácio é também um homem profundamente marcado pela sua necessidade antidocumental. Ora, sendo este um fórum sobre o fantástico e sendo eu uma dedicada admiradora e estudiosa da vida e obra deste grande homem português, de seu nome Acácio Nobre, aqui me proponho a partilhar alguns fragmentos de novelas e notas fantásticas de e sobre Acácio Nobre, assim como um episódio surreal da sua vida real, atrevendo-me a lançar várias pistas e possivelmente lugares comuns sobre a função da fantasia na vida real e vice-versa. Peço desde já desculpa pelo caráter fragmentário da exposição destas notas, mas acredito plenamente que a realidade daquilo que não sabemos e sobretudo que não conhecemos respira melhor nos intervalos. 2. A realidade é um jogo que se joga melhor às escondidas. Partindo destes pressupostos, passo então ao fragmento 1. Acácio é alpinista, monge tibetano, macrobiótico, dandy, conhecedor das religiões pré-colombianas, desenhador de puzzles em madeira e em novos materiais desconhecidos, tem sotaque, mas raramente fala, tem obra enquanto escritor, pintor, orientalista, fotógrafo retirado, louco desvairado e suspeita-se que assume várias vidas alternativas sempre que necessário. Desconhece a sua idade ou certificado de nascimento. Não nasceu em território nacional, nem em nenhuma das colónias, mas tem identidade portuguesa. Nacionalidade portuguesa, desculpa. Assim se define Acácio Nobre no primeiro relatório da PIDE, que o considerava um dos homens mais subversivos e perigosos da sua época, peço desculpa, apesar de até hoje se desconhecer qualquer facto histórico que comprove as suas atividades criminosas. Se não fossem estes detalhados registros que durante anos descreveram com exatidão e minúcia cada pegada de Nobre, hoje não teríamos qualquer documentação que comprovasse a sua existência. E finalmente, para terminar, um pequeno episódio que se conhece da vida de Acácio Nobre através de relatos, fotos e cartas de vários testemunhos envolvidos no acidente, ou no quase fatal acidente, que foi determinante para a obra, assim como para a concepção política e filosófica deste homem que sempre duvidou da realidade. Em 1916, Acácio Nobre tornou-se, de forma acidental e durante 6 longos dias que lhe mudaram a vida, para sempre, no primeiro fotógrafo de guerra. Durante a Grande Guerra, uma descida nas compras de brinquedos por parte das famílias menos abastadas empurrou a Richter & Co., fábrica de jogos para crianças para quem Acácio desenhava, a mudar de estratégia comercial e a vender os puzzles para soldados nas trincheiras. Numa das primeiras e mais aguerridas, literalmente, campanhas publicitárias de todos os tempos,
Acácio Nobre foi enviado para a frente de guerra para vender puzzles e fotografar a sua utilização pelos soldados, com o único objetivo de promover a sua compra junto das mães e esposas dos homens em combate. Um pequeno conforto para a mente em tempos de guerra, como rezava o anúncio. Acácio Nobre enviou as suas primeiras provas, as suas primeiras fotos, para os laboratórios através de um estafeta francês, ainda durante o seu período nas trincheiras. Aliás, uma delas até ficou célebre por representar o famoso Manuel dos Milhões a fumar e a jogar um tangrama sozinho naquele que se pensa ser o dia anterior à sua grande vitória de Lone Ranger português, reconhecido internacionalmente, contra os alemães após a deserção das tropas portuguesas da frente de combate. Em França, penso eu. E ao terceiro dia, Acácio vê-se envolvido numa emboscada da qual poucos sobrevivem. Capturado na posse de aparentes fotos de posições estratégicas e desenhos abstratos que se assemelhavam a códigos secretos, Acácio Nobre foi erradamente reconhecido por um dos capitães alemães como um dos mais temidos homens da resistência. Aparentemente tinha um bigode semelhante, e não só foi condenado a ser torturado até à morte, a troco de qualquer informação sobre os triângulos, quadrados e outras formas estranhas e harmoniosamente geométricas dos seus esboços, como foi denunciado por outros soldados prisioneiros como um bissexual assumido. Portanto, alguém a temer nos vários sentidos. Sem uniforme, sem identificação válida nos campos de batalha e falando um fluente alemão, francês, português, flamengo e árabe, as condições estavam reunidas para que se concluísse que Acácio se tratava de um espião disfarçado de jornalista fotográfico. Foi esta a primeira vez que a realidade pregou uma partida à vida vivida de Acácio. Segundo documentação vaga, Acácio foi torturado durante 3 dias por soldados alemães que enraiveciam com as suas respostas matemáticas sobre o significado de um cateto ou de um triângulo equilátero. Durante 3 dias, nomes como Pitágoras, Aristófanes ou mesmo Chevreul peço desculpa, foram anotados com confidencialidade, a segunda partida desta vez da realidade de Acácio a ser pregada ao conhecimento ou desconhecimento dos soldados torturadores e seus respectivos comandantes. Acácio acaba por ser salvo pela esposa de um dos seus carrascos, um colaborador burguês falido que alimentava e elogiava os soldados envolvidos no interrogatório de Nobre. Enquanto levantava a mesa e arrumava a casa, a esposa reconhece nos desenhos de Acácio, esquecidos sobre a mesa, das refeições, como os esboços de alguns dos jogos preferidos dos seus filhos, todos eles desaparecidos em combate. E veja-se não do lado alemão. Amor de mãe é como amor de mundo, e porque há partidas que o mundo prega a si próprio, que têm resultados tão reveladores quanto inesperados, a esposa do carrasco esconde Acácio, literalmente, debaixo das suas saias. Ele era muito magrinho na altura, quase escancelado, e ela era roliça e tinha arcabouço e saiotes suficientes para a manobra, também ela, literalmente, undercover. E assim o levou na sua carroça puxada a burros e o entregou aos cuidados da Cruz Vermelha Internacional, registando-o com o nome do seu último filho desaparecido. E esta também é a primeira das muitas identidades que Acácio Nobre irá adquirir ao longo da sua vida. Como resultado de todas estas infelizes e dolorosas peripécias, o pedido de puzzles geométricos e jogos para adultos aumentou em flecha durante a Primeira Guerra Mundial, compensando claramente as perdas nas vendas de brinquedos para crianças, e Acácio Nobre passaria a sofrer dores crónicas para o resto da sua vida, tornava-se afásico, apesar de dominar mais de 6 línguas, e é despedido por comportamento repreensível, são estas algumas das palavras utilizadas na sua carta de despedimento, que passo a citar, denunciam o seu regresso, que desde o seu regresso da campanha publicitária, os seus constantes atrasos são recorrentes, chegando sempre com o mesmo semblante carregado de quem passa as noites sem dormir. É depois deste desastroso e quase indescritível episódio da sua vida que o Acácio fantástico e gerador de novas realidades, o Acácio resistente a um século que considerou desnecessário para o progresso do mundo, e o Acácio obstinado que nunca aceitará a realidade dos factos, nem sequer as fotografias dos mesmos, por considerar que há coisas que, mesmo que aconteçam, nunca deveriam ter acontecido, nasce com toda a sua capacidade e potência, até hoje inutilizada, para fazer deste um mundo muito diferente. E é com uma das suas primeiras notas que escreve no seu diário após este terrível episódio que me despeço.
Diz Acácio por volta de 1918. A realidade é subestimada. O mundo, quando muito, só pode ser surreal. Aliás, mentira. 18 de novembro de 2019. Muito obrigada.